A paixão por filmes chineses não vem de hoje e começou lá atrás com o astro Bruce Lee, mas de lá para cá veio muitas lendas. Jet Li, Jack Chan, Donnie Yen, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Donnie Yen interpreta nada mais nada menos do que o mestre do Bruce Lee. Ele está nessa película em Ip Man 2. E é sobre isso que eu vou falar um pouco no meu canal. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfalo. Então, logo mais depois da vinheta nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Na plataforma do Wattpad eu publico meus contos, romances, aventura e fantasia. E o primeiro que publiquei lá está completo e se chama O Homem que se Recusou a Morrer. Trata-se da história de Waiter que, diante de sua morte certa, acabou sendo recusado por ela e, devido a isso, se tornou um imortal. Tá com início, meio e fim lá, e eu também já trago a sua continuação que se chama Os Imortais. Desta vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes, inclusive da imortalidade. Tem também baseados em muitos fatos reais. Eu trago contos urbanos baseados em algumas histórias que aconteceram aqui mesmo na região do Ouro Verde, onde só muda o nome dessas pessoas, pois muitas delas ainda estão por aí. Contos que geralmente são início, meio e fim. Tem também Cavaleiro Celestial. O Neandertal John Rodas foi o inventor da roda e ele foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial que contém 1% do nosso Deus Todo-Poderoso. Suas histórias se passam dentro do universo Gamp, por isso não repare se um ou outro personagem fizer a ponte e migrar das histórias em quadrinhos para a literatura. Tem por último, mas não menos importante, que é o Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e logo entrou na polícia militar, depois civil, federal e por último se tornou um agente de campo do serviço secreto do governo do Brasil. Também se passa dentro do universo Gamp e personagens, vilões. Não repare se esse pessoal fizer parte da trama, que é criação minha com Emerson Penerari, esse meu grande amigo de longa data, que é responsável pelo visual e por alguns roteiros também. É isso, pessoal. Entra lá no Wattpad, dê a sua opinião, leia, lê faz com que a gente exercite o cérebro e nunca deixe doenças como Alzheimer e mal de Parkinson perpetuar. É um forte combatente dessas vertentes. É isso, pessoal. Agora, falando sobre essa grande película, esse grande filme, Ip Man 2, a trama começa com Ip Man se mudando para Hong Kong, depois do primeiro embate, onde ele leva sua família, seu filho pequeno e sua esposa que está grávida, e chegando lá ele já abre uma academia de arte marcial no estilo Wing Chun, que é a sua arte primordial, a que ele domina muito bem. Mas logo vem os atritos, né? Porque geralmente as pessoas que dão aula lá, elas pagam um pedágio para poder fazerem isso. E logo ele é intimado pelos mestres das outras academias locais a enfrentá-los numa luta. Se ele vencesse, ele teria a oportunidade de continuar ministrando.
mas se ele perdesse, ele seria proibido de ministrar o seu Wushu. E ele enfrenta um mestre, luta no melhor estilo das artes marciais chinesas, Wushu contra o estilo tigre, e vence um, vence dois. Por último, ele enfrenta Sammo Hung, esse grande ator e diretor chinês, que é muito parceiro de Jack Chan também, fez muita coisa com ele. E é declarado um empate entre eles. Depois de lutarem ferrenho no melhor estilo, a mesa se parte no meio, os separando. Só que nenhum cai da mesa. Ambos ficam em cima sobre ela, só que de uma forma que não tem como continuar o duelo. Devido a isso, Ip Man ganhou o direito de ministrar suas aulas se ele pagasse o pedágio para as autoridades. Ele se recusa. E não demora muito, o lugar onde ele ministra as aulas com seus alunos, que também são um pouco briguentos, também vivem se metendo em confusão, ele perde o direito de ficar naquele lugar, que era um alugado. Eles mexem os pauzinhos lá entre eles, ele é obrigado a se mudar, e ele começa a ministrar sua arte na rua mesmo, já que tinha conseguido bastante aluno, e ministra isso. Só que ele ganha o respeito de Sammo Hung, esse grande lutador que o enfrentou e eles empataram. E quando eles foram se ver na sua academia, ele o desafia de novo. Só que aí chega a sua família querendo levá-lo para jantar, isso e aquilo. Aí o Ip Man fala para ele: você vai continuar a lutar ou vai ficar com a sua família? Aí ele entende o porquê o Ip Man era muito forte, porque a família vinha em primeiro lugar. Pois bora lá então. Depois disso, é chegado um torneio de boxe, que vem um lutador de boxe britânico para se exibir ali em Hong Kong, que até então era dominado pelo governo britânico, e tinha as autoridades, tinha e ele acaba desafiando um mestre local a enfrentá-lo no ringue. E esse mestre foi o que lutou com o Ip Man. E ele vai, luta com ele, só que ele tem um problema de asma. E durante a luta, esse problema se agrava. Aí ele acaba sendo derrotado e morto no ringue. Aí o que acontece? Esse cara vai nos jornais, nas redes sociais da época, que até então se passa em 1950 e pouco, e fala que o estilo boxe é o melhor, isso, aquilo, tal. Ip Man o desafia, assumindo o manto do seu mestre, que acabou se tornando um amigo, e deu os convites gratuitos para ele estar lá também. E ele acaba lutando com esse boxeador, uma luta ferrenha, isso, aquilo, onde ele é proibido de usar os pés. No seu melhor estilo Wushu, ele imobiliza, ele ataca os braços, ataca o tronco, ataca a cabeça, deixando o lutador sem reação de tanta dor que ele sentia, para finalizá-lo num soco em cima do seu rosto, desferindo várias vezes. Lembrando que ele caiu bastante nas lutas, foi derrubado algumas vezes devido ao boxe, porque o cara era um peso acima do dele, era um peso pesado da época, em forma, no auge da sua forma física. Então cada soco que pegava nele era um nocaute certo. Mas Donnie Yen, Ip Man, voltava para a luta até o vencê-lo. Olha, se você não viu ainda esse filme, procure ver. É uma história. Eu gosto dos filmes chineses porque eles sabem contar uma boa história, com emoção e com ação também. E é baseada numa história real também, que se passou com o mestre do Bruce Lee. Tanto é que no final da película, depois que tudo se passou, aparece um jovem querendo fazer parte do Wushu. Aí ele pergunta para ele: o que você quer fazer com esse aprendizado? Eu quero bater nas pessoas. Aí ele fala assim: volta quando você estiver mais velho. Aí ele sai dali e aí acaba o filme. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?